Relatório apontou que criminosos pagavam policiais para que assassinato da vereadora Marielle Franco fosse encoberto. Polícia Federal vai investigar permanência do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria, logo depois de ter o passaporte apreendido. O Bolsonaro pede retratação ao presidente Lula pela acusação de sumiço de imóveis do Palácio do Alvorada que foram encontrados lá mesmo. Saiu novo relatório apontando que mulheres ganham salários quase 20% mais baixo que os homens para exercer a mesma função. Chuvas provocaram muita destruição e quase 30 mortes na região sudeste do Brasil. Com a abstenção dos Estados Unidos, Conselho de Segurança da ONU aprovou resolução pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. Ex-jogador Daniel Alves pagou fiança de €1 milhão e saiu da prisão para esperar julgamento de recurso. E desabafo do jogador Vinícius Júnior contra o racismo terminou em choro depois de dizer que tem cada vez menos vontade de jogar. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O relatório da Polícia Federal sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Torres, apontou que policiais eram pagos para encobrir o crime que aconteceu há 6 anos. As mortes teriam sido provocadas porque Marielle iria prejudicar um esquema de loteamentos irregulares. Os principais suspeitos estão presos em Brasília. Presos suspeitos de serem os mandantes do assassinato de Marielle Franco foram transferidos para o complexo da Papuda. No domingo, 3 pessoas foram presas suspeitas de participarem ativamente do plano que culminou no homicídio da vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes em março de 2018. São elas: Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Chiquinho Brazão, deputado federal pelo União Brasil, Rivaldo Barbosa, ex-chefe de polícia do Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Federal, os irmãos Brazão idealizaram a morte da vereadora e o plano foi meticulosamente arquitetado por Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. De acordo com a PF, Rivaldo também sabotou e negligenciou a investigação. A investigação aponta que Marielle Franco foi assassinada por fazer oposição às ações da milícia no Rio, em especial a questões de regularização fundiária. Enquanto o grupo político de Marielle buscava utilização de territórios para fins sociais, o grupo dos irmãos Brazão tentava regularizar áreas para fins comerciais. O que há são várias situações que envolvem a vereadora Marielle Franco e que levaram a esse grupo de oposição, e aqui o ministro com muita propriedade falou na questão política que envolve essa situação, que envolve sim a questão também ligada a milícias, a disputa de territórios, de regularização de loteamentos, de empreendimentos, e que naquele contexto, é importante, eu vou sempre frisar isso, fazermos essa análise olhando há 6 anos, né, onde havia um cenário e havia, portanto, essa disputa e que culminou com esse bárbaro assassinato. A prisão dos 3 suspeitos foi determinada pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Moraes também determinou busca e apreensão contra 12 alvos, além do bloqueio de bens, afastamento de funções públicas, suspensão de porte de armas e entrega de passaportes. As medidas determinadas por Moraes foram referendadas pela primeira turma do STF na manhã desta segunda. Logo em seguida, Moraes comunicou à Câmara dos Deputados sobre a prisão de Chiquinho Brazão. O ofício sobre a prisão do deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, já foi recebido pela presidência da Câmara e caberá agora ao presidente da Casa, deputado Arthur Lira, convocar sessão plenária para que os deputados deliberem sobre manter ou não a prisão do parlamentar. Enquanto isso, União Brasil, partido do qual Chiquinho Brazão faz parte,
já aprovou, por unanimidade, a expulsão e o cancelamento da filiação do deputado do partido. O União afirmou em nota que repudia qualquer crime, em especial os que envolvem violência contra a mulher e atentados contra o Estado Democrático de Direito. Com relação à prisão do delegado Rivaldo Barbosa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou que instaurou um inquérito para apurar a conduta dos agentes de segurança envolvidos no caso. Disse ainda que trabalha junto com o Ministério Público para que o caso seja completamente elucidado e os envolvidos responsabilizados. Já sobre a prisão de Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, o tribunal informou que até o momento não foi notificado pelo Poder Judiciário sobre as medidas que devem ser adotadas. No total, 7 pessoas já foram presas suspeitas de participarem do homicídio de Marielle Franco e Anderson Gomes. São elas os irmãos Brazão e o ex-chefe da polícia, Rivaldo Barbosa, Rony Lessa, apontado como autor dos disparos que mataram Marielle e Anderson, Elcio de Queiroz, motorista do carro utilizado no crime, Edilson Barbosa, o Orelha, apontado como responsável por desmantelar o carro usado no crime, e Maxwell, que teria emprestado o carro e escondido as armas. Com as novas prisões ocorridas neste fim de semana, a Polícia Federal e o Ministério da Justiça consideram que o caso está encerrado. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a conclusão da investigação é uma vitória do Estado brasileiro. E esta etapa mais importante das investigações foi vencida a partir da eleição e da posse do novo governo, e quando, com muita disposição e energia, se colocou a Polícia Federal, já o meu antecessor, o ministro Flávio Dino, a serviço da elucidação desse crime, que ocorreu em fevereiro do ano passado, depois de quase 5 anos de investigações infrutíferas pela Polícia Civil do Rio. E ao que consta, as senhoras e os senhores verão, e alguns integrantes dessa polícia, infelizmente, durante todo esse tempo, lograram obstruir o avanço das investigações. O ex-presidente Jair Bolsonaro passou 2 noites na Embaixada da Hungria, em Brasília, logo após ter sido alvo de uma operação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe de Estado. A informação foi divulgada hoje pelo jornal norte-americano The New York Times. Vídeos das câmeras de segurança da embaixada divulgadas pelo jornal mostram Bolsonaro acompanhado de 2 seguranças e sendo recebido pelo embaixador. Logo após esse primeiro contato, alguns funcionários da representação diplomática aparecem nas imagens carregando roupas de cama, água e outros itens. No dia seguinte, o embaixador aparece com uma espécie de cafeteira em direção à área residencial da embaixada. Em outras imagens, é possível ver Bolsonaro passeando pelo estacionamento com um de seus seguranças. Perto do horário do almoço, no dia 13 de fevereiro, um deles voltou para o local com o que parecia ser uma pizza. No dia 14, 2 seguranças saíram da área residencial carregando 2 mochilas e foram diretamente para o carro. O embaixador seguiu atrás, observou e acenou em tom de despedida. A visita de Bolsonaro na embaixada húngara aconteceu 4 dias após policiais federais apreenderem seu passaporte, que estava no escritório na sede do Partido Liberal. Pelo que tudo indica, Bolsonaro foi até a embaixada pelo receio de ser preso, já que ele é alvo de investigações criminais e não poderia ser preso estando numa embaixada estrangeira, porque a área está legalmente fora do alcance das autoridades nacionais. Ao jornal The New York Times, um funcionário da embaixada da Hungria confirmou, sob a condição de anonimato, que o plano desde o início era receber o ex-presidente no local. Em nota, a defesa de Bolsonaro disse que o ex-presidente ficou 2 dias hospedado na embaixada a convite. Segundo seus advogados, Bolsonaro esteve no local para manter contato com autoridades do país que considera amigo.
A defesa também afirmou que, no período, o ex-presidente conversou com diversas autoridades húngaras para discutir os cenários políticos das nações. Jair Bolsonaro tem uma relação de amizade com o ultradireitista primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán. No ano passado, os dois se encontraram na posse de Javier Milei como presidente da Argentina. Recentemente, Viktor Orbán postou em uma rede social uma mensagem de apoio a Bolsonaro que dizia, abre aspas, um patriota honesto, continue lutando, senhor presidente Jair Bolsonaro. Fecha aspas. O Ministério da Saúde está sofrendo com a escassez de medicamento para tratar a hanseníase, doença antigamente conhecida como lepra. Com isso, pacientes de todo o país não conseguem iniciar ou acabam interrompendo o tratamento. Documentos do Ministério da Saúde mostraram que a poliquimioterapia e a clofazimina, medicamentos usados no tratamento de primeira linha da doença, que chegam ao Brasil por meio de doação da Organização Mundial da Saúde, ainda não foram recebidos. Em nota, a pasta disse que a OMS justificou o atraso por problemas de produção e pelos problemas logísticos no transporte marítimo na região do Oriente Médio por conta da guerra. Porém, a previsão é que os medicamentos cheguem ainda este mês. O Ministério da Saúde reconheceu que, em relação à clofazimina, os quantitativos recebidos no ano de 2023 já não eram adequados para suprir a demanda da rede, por conta do aumento do consumo. De acordo com algumas entidades de saúde, desde o início da pandemia da Covid-19, o Ministério da Saúde distribui os medicamentos de forma irregular, sem elaborar nenhum plano alternativo para lidar com o problema. Por isso, passou a recomendar aos pacientes o uso de medicamentos de segunda linha, conhecidos como RUM, que seria a junção de rifampicina com ofloxacino e minociclina, em dose única mensal e que possui respaldo científico. Mas, de acordo com especialistas, os medicamentos de segunda linha não são eficazes para todos os tipos da doença. Além disso, esses produtos também estão em falta em algumas regiões. Quem sofre com a falta dos medicamentos é a população, pois não tratar a doença de forma adequada causa fortes danos à saúde, como dores musculares e manchas por todo o corpo, além de evitar que ela cause sequelas graves, com repercussões neuroimunológicas, resultando em incapacidade, já que a doença afeta os nervos e limita a capacidade da pessoa realizar atividades diárias. Dados mais recentes do painel do Ministério da Saúde mostraram que houve aumento de 5% nos novos casos da doença. Já outros dados da sociedade brasileira apontaram que o Brasil é o segundo país com mais casos da doença, atrás apenas da Índia. Apesar desse cenário, o Ministério da Saúde afirmou que tem tomado medidas para evitar novos desabastecimentos, como a promoção de audiências públicas para verificar a possibilidade de produção nacional do medicamento de primeira linha. E veja a seguir, saiu um novo relatório apontando que mulheres ganham salários quase 20% mais baixos que os homens para exercer a mesma função. E ainda, as chuvas provocaram muita destruição e quase 30 mortes na região sudeste do Brasil. A previsão da meteorologia é que o tempo deverá melhorar amanhã nos principais estados do sudeste do país, onde 27 pessoas morreram desde a última sexta-feira. 19 no Espírito Santo e 8 no Rio de Janeiro. Os fortes temporais que atingiram a região sudeste desde a última sexta-feira causaram mortes no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. As chuvas foram causadas por uma frente fria que chegou na região sul. O estado do Espírito Santo foi duramente atingido, registrando mais de 15 mortes. Segundo o boletim divulgado pela Coordenadoria Estadual de Produção e Defesa Civil, mais de 5.700 pessoas estão desabrigadas devido às fortes chuvas. Em algumas casas, a água chegou ao segundo andar e os moradores tiveram que ir para o telhado a fim de escapar da enchente. O
O estado vizinho, no Rio de Janeiro, novas mortes foram registradas e os bombeiros atenderam a mais de 230 ocorrências. A situação mais crítica foi na região serrana, devido a deslizamentos de terra. Em Petrópolis, 4 pessoas da mesma família perderam a vida no desabamento de um pequeno prédio. Uma menina de 4 anos foi resgatada com vida após 15 horas sob escombros. Em Teresópolis, também na região serrana do Rio, uma criança e um adolescente morreram após o deslizamento derrubar 3 casas. Em Arraial do Cabo, foi um homem atingido por um raio que não sobreviveu. Já em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, um motorista morreu depois que o caminhão que ele dirigia capotou na pista molhada e caiu em um córrego. Ao todo, cerca de 600 pessoas estão desabrigadas no estado. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais do Governo Federal, qualquer chuva nos próximos dias pode aumentar o risco de novos deslizamentos na região serrana. A Agência Nacional de Energia Elétrica alertou para a possibilidade da aplicação de uma nova multa contra a Enel pela suspensão do fornecimento de energia elétrica em várias regiões do centro da capital paulista na semana passada. Alguns lugares ficaram até 5 dias sem luz. Nos últimos 5 anos, a empresa recebeu mais de 320 milhões de penalidades, metade pela simples falha no fornecimento. A Enel garante que compensou os consumidores nas faturas. E agora uma notícia preocupante sobre a saúde da população brasileira. Em 22 anos, a taxa de mortalidade por câncer de mama aumentou pouco mais de 86%. Segundo os dados do levantamento realizado pela Humane, uma associação civil dedicada ao apoio às iniciativas de saúde pública, é possível analisar que a taxa de mortalidade pelo câncer de mama no país subiu de 9,4 por 100 mil habitantes em 2000 para 15,5 em 2022. A pesquisa evidencia que o aumento da taxa de mortalidade em decorrência da doença ocorreu em todas as faixas etárias acima de 35 anos, com destaque para as mulheres com mais de 65 anos, que representaram 179% dos registros. É importante ressaltar o que os especialistas dizem sobre esse aumento significativo. Segundo eles, não é possível atribuir apenas um único fator, mas sim uma série de elementos interligados. Entre eles, as mudanças na pirâmide etária, ou seja, o envelhecimento da população brasileira, e também a disparada na incidência da obesidade. E realmente, os alimentos podem ser um problema maior para as pessoas, já que cada vez mais são consumidos alimentos industrializados e ultraprocessados. Os especialistas do estudo ainda dizem que todos nós estamos suscetíveis a desenvolver células cancerígenas, mas o organismo possui elementos considerados guardiões do DNA, que normalmente eliminam essas células doentes. Acontece que esse sistema de segurança pode falhar tanto por predisposição genética como por interferência de aspectos ambientais, como má alimentação, sedentarismo, tabagismo ou consumo excessivo de álcool. Apesar dos números alarmantes, os médicos afirmam que o câncer de mama é 100% curável desde que detectado precocemente. Essa informação por si só carrega a principal hipótese relacionada ao avanço da mortalidade nesses 22 anos. A doença tem sido diagnosticada em estágio avançado. Isso porque muitas mulheres enfrentam o câncer de mama por anos sem nem sequer suspeitarem, descobrindo a doença apenas quando procuram atendimento de emergência. Sendo assim, existem diversas formas de prevenção do câncer de mama, como manter hábitos alimentares saudáveis, praticar exercícios físicos regularmente, largar o cigarro e moderar no consumo de álcool. No entanto, os médicos ressaltam que o rastreamento é uma estratégia fundamental. E para isso, ainda não existe nada que substitua a mamografia, mesmo que em alguns casos o ultrassom e a ressonância magnética também sejam necessários.
O primeiro relatório nacional de transparência salarial e de critérios remuneratórios, divulgado hoje, revelou que as mulheres ganham quase 20% a menos que os homens no Brasil para exercer a mesma função. O estudo foi consolidado a partir das informações preenchidas no E-Social, o Sistema Federal de Coleta de Informações Trabalhistas, Previdenciárias e Tributárias, e divulgado pelos Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego. Ao todo, 49.587 empresas com 100 ou mais funcionários do Brasil preencheram as informações relativas a 2022. O objetivo deste documento é tornar conhecida a realidade remuneratória dos trabalhadores nas empresas e suas políticas de iniciativa, a contratação e promoção na perspectiva de gênero. E este primeiro relatório confirmou a desigualdade salarial entre mulheres e homens. O relatório nacional apresenta dados nacionais de remuneração média e salário contratual mediano de mulheres e homens, além das realidades em cada unidade da federação. A realidade dos salários por raça, cor e por grandes grupos ocupacionais. A exigência do envio de dados atende à lei, que trata da igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens, sancionada em julho de 2023. As empresas de direito privado com 100 ou mais empregados que não apresentarem os dados para o relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios 2 vezes ao ano estarão sujeitas à multa. O levantamento nacional mostra que o total de estabelecimentos com 100 ou mais empregados que enviaram informações, 73% deles existem há 10 anos ou mais. Juntos, eles somam 17.700.000 empregados com vínculos formais de trabalho, o que equivale a 41,6% do total. Apesar de as mulheres receberem, em média, 19,4% a menos que os homens, a diferença salarial pode variar ainda mais, conforme o grande grupo ocupacional. Em cargos de dirigentes e gerentes, por exemplo, a diferença de remuneração chega a 25,2%. O Ministério das Mulheres destaca que no recortes por raça, cor do relatório, as mulheres negras, além de estarem em menor número no mercado de trabalho, 2.987.559 vínculos, o que corresponde a 16,9% do total, são as que têm renda mais desigual. Os jovens entre 14 e 28 anos, também conhecidos como a geração Z, apresentam várias características comuns a qualquer geração. Mas uma delas pode representar um problema na hora de participar do mercado de trabalho. É preciso ter paciência com eles. 51,6% das pessoas têm dificuldade de lidar com as diferentes gerações e as expectativas que cada uma delas tem em relação ao mundo corporativo. É o que aponta um relatório chamado Tendências de Gestão de Pessoas, divulgado pelo ecossistema Great People e o GPTW. Um grupo específico tem sido responsável por essa média. É a geração Z, formada por pessoas nascidas entre 1996 e 2010, ou seja, que tem entre 14 e 28 anos de idade. A dificuldade de lidar com esses jovens é sentida por 68,1% dos entrevistados. O levantamento indicou que os mais velhos reclamam que a geração Z tem falta de comprometimento e impaciência com a carreira. Mas especialistas indicam que é importante entender as qualidades desses jovens e aprender com eles. Isso porque essa geração, que nasceu conectada, entende que é possível um trabalho mais flexível, tem propósitos pessoais mais claros e uma tendência maior a procurar empresas que têm valores com os quais se identificam. Buscam ainda locais que se preocupam com questões como ética e sustentabilidade, por exemplo. Quando se sentem insatisfeitos, sobrecarregados, estressados e com a saúde mental afetada, os jovens tendem a desistir do emprego, mesmo não tendo outra oportunidade em vista. Para trabalhar esse conflito de gerações e lidar com a geração Z, algumas alternativas apontadas são ações para cuidar da saúde emocional e treinamentos que possam integrar os colaboradores, para que as diferentes visões de mundo e valores possam ser revertidas em melhores resultados. No mercado financeiro, em uma semana mais curta devido ao feriado na sexta-feira, os investidores aguardam a divulgação de novos dados econômicos ao longo dos próximos dias, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,51%, cotado em R$ 4,97 na venda, e a Bolsa de Valores
fechou em queda de 0,08% aos 126.931 pontos. Começou hoje a última semana de renegociação de dívidas através do programa Desenrola Brasil. Até o próximo domingo, dia 31, quem ganha até 2 salários mínimos por mês, com uma dívida original de no máximo R$20 mil, poderá procurar as instituições financeiras para tentar um acordo. O Desenrola já promoveu a renegociação de 12 milhões de contratos de empréstimos bancários, dívidas de cartão de crédito, prestações de lojas e serviços como água e luz. O valor total superou os 37 bilhões e meio de reais. Um dos sintomas da ansiedade cada vez mais comuns nos dias de hoje são aquelas ideias que surgem na cabeça e são repetidas a todo momento. Igual aquela música que a gente ouve e depois não desgruda. Neste caso, não fazem mal. Mas no caso dos pensamentos intrusivos, geralmente só tem previsão ruim. E se o carro bater naquela pilastra? E se o cachorro me atacar e morder meu pescoço? Calma, não se assuste. Mas algumas vezes pensamentos esquisitos como esses passam pela nossa cabeça. Talvez você nem saiba disso, mas esses são considerados pensamentos intrusivos. Nas redes sociais, diversos vídeos surgiram nos últimos meses abordando sobre esse tipo de pensamento ou até mesmo encenando como é reagir a eles. São ideias angustiantes e consideradas sem noção, que surgem sem motivo. Os pensamentos intrusivos aparecem subitamente. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, a ABP, no geral, esses pensamentos são completamente normais e qualquer pessoa está suscetível a ter em algum momento. Contudo, se for algo recorrente, sem controle, ou que gere sofrimento, ou seja, incapacitante na vida da pessoa, pode ser um sintoma de doença mental, como transtorno de ansiedade. Nesses casos, eles provocam prejuízos e a doença que gera tais pensamentos precisa ser tratada adequadamente. Segundo a ABP, os pensamentos intrusivos são um dos principais sintomas dos transtornos de ansiedade, mas precisam estar associados a outros indicativos. E você vai ver ainda hoje, casal Bolsonaro pede retratação ao presidente Lula pela acusação de sumiço de imóveis do Palácio do Alvorada, que foram encontrados lá mesmo. E também, com a abstenção dos Estados Unidos, o Conselho de Segurança da ONU aprovou resolução pedindo cessar-fogo imediato na faixa de Gaza. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro acusou hoje o presidente Lula e a atual primeira-dama Janja de inventarem o sumiço de imóveis no Palácio do Alvorada para fazer novas compras. O casal Bolsonaro acionou a justiça depois que o Palácio do Planalto informou que localizou 261 itens que estariam desaparecidos. Na ação, o ex-presidente Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro pedem que Lula e Janja façam uma retratação pública através de uma coletiva de imprensa e uma entrevista a um canal de televisão, além do pagamento de uma indenização de R$20 mil que deverá ser destinada a uma instituição de caridade aqui do Distrito Federal. O casal Bolsonaro argumenta que Lula fez uma falsa comunicação ao atribuir a Michele e Jair Bolsonaro o sumiço de 260 itens que deveriam estar no Palácio da Alvorada. À época da passagem de comando da Presidência da República, a primeira-dama Janja participou de reportagens e relatou a falta de vários itens de propriedade da Presidência da República. Mas na semana passada, o Palácio do Planalto comunicou que esses 261 itens foram localizados. A nota da Secretaria de Comunicação da Presidência afirma, no entanto, que o relatório que apontava o sumiço dos objetos foi elaborado no governo passado e que a maioria dos móveis não tem mais condições de uso. Depois disso, o casal Bolsonaro acionou a justiça e Michele Bolsonaro disse em um evento público que a desculpa do sumiço desses itens foi usada como álibi para gastar dinheiro público para comprar móveis novos. Essa ação tramita no Juizado Especial do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. Segundo o TJ, uma audiência de conciliação sobre o caso está marcada para o dia 3 de junho.
Hoje, o Senado brasileiro está completando 200 anos. A Constituição de 1824 foi a primeira lei brasileira e consagrou em nosso país a separação dos poderes, que na época eram 4: executivo, legislativo, judiciário e moderador. Foi naquele texto, outorgado em 25 de março de 1824 por Dom Pedro I, há exatos 200 anos que surgiu formalmente o Senado brasileiro. Desde então, a história do Senado se confunde com a própria trajetória do Brasil como nação independente, tendo essa casa legislativa desempenhado papel fundamental na consolidação de direitos, bem como no fortalecimento das instituições. O Senado percorreu um longo caminho da história para chegar à configuração e estrutura que possui hoje. A Câmara Alta nasceu no Brasil imperial e, desde os seus primórdios, mostrou sua relevância. Os primeiros debates sobre a abolição da escravatura surgiram no seio do parlamento da época. Foram longos anos de tentativas, embates e propostas para se chegar à aprovação da Lei Áurea, que aboliu a escravidão em nosso país. Após o Brasil Império, o Senado surgiu cumprindo sua missão institucional e esteve presente na República Velha, na Era Vargas, no regime militar e na redemocratização. Mas nem sempre o papel da Câmara Alta foi desempenhado sem percalços. Por diversas vezes, o Congresso foi fechado ou dissolvido. Mas nada impediu que o Senado, demonstrando profunda resiliência, continuasse a apresentar um inestimável serviço ao país. Foi assim quando elaborou, juntamente com a Câmara dos Deputados, nossas normas internas, códigos e estatutos. Foi assim quando a atuação do Senado foi determinante para o fim da ditadura militar, com a derrubada dos atos institucionais, o fim da censura no processo de redemocratização. Também foi assim quando seus membros participaram da Assembleia Constituinte de 1987, que deu origem à nossa atual Constituição. Na história recente, a participação do Senado foi da mais alta relevância durante a crise sanitária, social e econômica instalada em razão da Covid-19. O Senado, juntamente da Câmara dos Deputados, em pleno funcionamento, ainda que de modo remoto, aprovou diversas medidas que possibilitaram compra de vacinas, auxílio financeiro aos vulneráveis e apoio para a reorganização das finanças dos entes federados. Além disso, enquanto diversos países enfrentavam a ascensão de governos autoritários, o Senado teve papel diretamente na defesa da democracia, atuando como verdadeiro fiador do processo eleitoral e da vontade dos brasileiros. As autoridades russas elevaram para 182 o número de vítimas fatais no ataque ocorrido na sexta-feira contra a casa de espetáculos, de acordo com o último balanço divulgado agora à noite. O Departamento de Saúde da região de Moscou publicou em sua página digital uma lista de falecidos, fornecendo informações sobre as hospitalizações. 101 pessoas permanecem internadas, 61 recebem tratamento ambulatorial e 20 já tiveram alta, totalizando 182 feridos. Durante as buscas, os investigadores encontraram 2 espingardas, mais de 500 cartuchos de carregadores abandonados pelos agressores no local antes de fugirem, após incendiarem o recinto. Até o momento, as forças de segurança detiveram 11 pessoas relacionadas ao ataque, das quais 4 participaram diretamente do atentado, de acordo com as autoridades russas. O primeiro suspeito, Dalajon Baratovich Mizoev, compareceu ao tribunal de Basman, em Moscou, diante da juíza Helena Lenskaya, que decretou sua prisão preventiva até 2 de maio, após ele ser indiciado pelo crime de atentado terrorista cometido por um grupo organizado, conforme previsto no artigo correspondente do Código Penal russo, que pode resultar em penas de até prisão perpétua.
após o presidente Vladimir Putin ter sugerido que a Ucrânia estava envolvida no ataque terrorista que matou 137 pessoas em Moscou na sexta-feira, o Kremlin mudou o discurso e disse que a investigação está em curso e não há certezas. Após meses de debates, finalmente o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução que pede um cessar-fogo imediato na guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza. Os Estados Unidos não votaram e, como retaliação, o governo israelense cancelou a visita que faria ao país amigo. O texto proposto por um grupo de 10 membros não permanentes da ONU indica um cessar-fogo imediato no conflito do Oriente Médio durante o Ramadã, período sagrado para os muçulmanos, que começou no dia 11 de março e deve terminar no dia 9 de abril. Essa foi a primeira vez que o órgão aprovou uma resolução que fala em cessar-fogo imediato e a terceira em que dá aval a um texto que trata do conflito. O texto aprovado pede ainda a soltura imediata e incondicional dos reféns pelo Hamas e a garantia do acesso humanitário à região. A aprovação ocorre após um fracasso de um texto semelhante proposto pelos Estados Unidos na última sexta-feira, dia 22 de março, vetado pela Rússia e pela China, sob a justificativa de que ele não seria claro o suficiente sobre a necessidade de um cessar-fogo imediato. Os países também acusaram Washington de hipocrisia por ter previamente vetado outras resoluções que pediam uma cessação das hostilidades. Na votação desta segunda-feira, os americanos se abstiveram. Os demais 14 membros da instância máxima da ONU votaram favoravelmente. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, disse que o país gostaria de ter apoiado a resolução, mas teve que se abster porque o texto não faz uma condenação explícita dos atos pelo Hamas. Mesmo não tendo votado a favor, a abstenção americana é um forte gesto de distanciamento com Israel. E de maneira quase premeditada, Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, cancelou a visita da delegação israelense à Casa Branca. Essa ação pode ser entendida como uma resposta aos Estados Unidos, já que ambos os países estiveram próximos desde o início da guerra no dia 7 de outubro do ano passado. O governo israelense afirmou que a decisão norte-americana de não vetar o texto prejudica a sua ofensiva contra o Hamas, bem como seus esforços para libertar as pessoas sequestradas durante o ataque do grupo terrorista a Israel. Tanto o governo de Israel quanto outros líderes mundiais acreditam que 130 reféns ainda estejam em Gaza, dos quais mais de 30 tenham morrido. Por conta disso, o exército de Israel segue a sua luta contra os terroristas do Hamas em torno de ao menos 2 hospitais em Gaza. Segundo os militares israelenses, mais de 20 combatentes do grupo foram mortos nas últimas 24 horas. Eles afirmam que há cadáveres nas ruas, bombardeios constantes e a detenção de muitos homens, que são obrigados a se despir para interrogatórios. Ou seja, a aprovação do texto nada mais é do que também um alívio para os palestinos, que nada tem a ver com o conflito, já que poderão dormir pelo menos alguns dias sem ouvir o barulho de uma explosão. E veja a seguir, ex-jogador Daniel Alves pagou fiança de €1 milhão e saiu da prisão para esperar julgamento de recurso. E ainda, desabafo do jogador Vinícius Júnior contra o racismo terminou em choro depois de dizer que tem cada vez menos vontade de jogar. Após 14 meses preso em Barcelona, Daniel Alves deixou a prisão nesta segunda-feira. O jogador pagou uma fiança de €1 milhão, cerca de R$5.400.000, e foi liberado. Agora, o ex-jogador responderá pelo crime em liberdade. A segunda-feira começou agitada em Barcelona.
Isso porque após 430 dias, o brasileiro Daniel Alves deixou a prisão. O ex-jogador estava preso no centro penitenciário Brians II, mas teve sua liberdade provisória concedida pela Justiça da Espanha após o pagamento da fiança. Daniel, que havia sido condenado no mês passado a ficar 4 anos e meio preso por estuprar uma jovem em uma boate em Barcelona, agora poderá responder esse processo em liberdade. Segundo o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha, o depósito da fiança foi confirmado às 11h30 da manhã no horário local, mais precisamente às 7h30 da manhã no horário de Brasília. Após 1h30 do pagamento, o jogador estava saindo pela porta da frente da penitenciária. Ainda não há confirmação da fonte de pagamento usada pelo jogador. Daniel Alves teria também recorrido ao pai de Neymar, atacante do Al Hilal da Arábia Saudita, para pagar esse montante, o que foi desmentido pelo próprio empresário em suas redes sociais. Junto com o pagamento da fiança, o atleta teve que entregar seus 2 passaportes, tanto brasileiro quanto espanhol, para as autoridades. Terá que manter uma distância de pelo menos 1 quilômetro da vítima e não ter nenhum tipo de contato com ela. Além disso, Daniel Alves não poderá deixar a Espanha e deverá se apresentar ao tribunal toda semana. Daniel Alves havia sido detido pela polícia espanhola em Barcelona no dia 20 de janeiro de 2023, depois de ir depor por suspeita de ter agredido sexualmente uma mulher na discoteca Sutono. O brasileiro, que estava no México e retornou à capital da Catalunha, foi à delegacia para testemunhar espontaneamente e foi detido em uma viatura logo na sequência. E o jogador do Flamengo, Gabriel Barbosa, o Gabigol, foi suspenso hoje pelo período de 2 anos. Ele é acusado de tentativa de fraude em um exame antidoping. A diretoria do Flamengo informou que ficou surpresa com a decisão e prometeu apoio ao jogador. O caso aconteceu em abril do ano passado, quando os jogadores iriam participar de um treino. Os fiscais de antidopagem da CBF sempre aparecem sem avisar para recolher amostras de urina para serem testadas. Todos os atletas do Flamengo concordaram com o procedimento, mas Gabigol não. Primeiro reclamou e depois não permitiu que o técnico acompanhasse a coleta. A defesa de Gabigol informou que o resultado foi negativo, mas a comissão antidopagem não confirma. O que está sendo questionado, antes de mais nada, é a atitude do jogador, que dificultou um trabalho tão corriqueiro no mundo do futebol. Gabigol foi acusado de infração ao artigo 122 do Código Brasileiro Antidopagem, que se refere à fraude ou tentativa de fraude de qualquer parte do processo de controle. Hoje à tarde, a Justiça Desportiva condenou o jogador a 2 anos de suspensão. O placar foi apertado, com 5-4 a favor da punição. A pena começou a valer a partir de 8 de abril de 2023, quando foi realizada a coleta. Por isso, ele está impedido de jogar até abril do ano que vem, mas ainda cabe recurso. Em entrevista coletiva, o atacante Vinícius Júnior foi às lágrimas ao contar sobre sua constante luta contra o racismo que sofre no futebol espanhol. O Brasil entra em campo nesta terça-feira para enfrentar a Espanha em um amistoso que será realizado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. Mas antes mesmo da bola rolar, o jogo já conta com uma história principal, que vai além das 4 linhas do campo. O relato de um jovem negro de origem periférica que, mesmo com todo o preconceito sofrido na Europa, manteve o sorriso no rosto em diversos momentos. Mas dessa vez, Vinícius Júnior não aguentou e foi às lágrimas ao relembrar toda a luta contra o racismo que enfrenta. O camisa 7 do Real Madrid disse que a cada episódio de racismo possui menos vontade de jogar e comoveu todos os jornalistas presentes na coletiva com seu relato. Para que eu possa fazer o melhor para a minha equipe, às vezes nem sempre é possível, então eu tenho que me concentrar muito todos os dias.
desculpa. É que eu só queria jogar futebol, só quero fazer de tudo pelo meu clube e pela minha família. Amanhã, na hora do hino nacional brasileiro, a seleção vai vestir um casaco preto, que faz parte da campanha Uma Só Pele, Uma Só Identidade. O slogan da iniciativa estará escrito em português, inglês e espanhol, na parte de trás do casaco, para atingir fãs de futebol de todo o mundo. Além disso, o ônibus da delegação e a flâmula do jogo também terá a identidade da campanha. A cidade de São Paulo teve 8 casos confirmados de mortes causadas por dengue em apenas uma semana. O total desde o começo do ano chegou a 10. Outros estão sob análise. Desde a outra epidemia da doença, que o país enfrentou em 2015, o número quase dobrou. Os brasileiros já podem começar a se prevenir contra a gripe. O vírus predominante em circulação causa problemas respiratórios. A campanha de vacinação contra a influenza 2024 começou nesta segunda-feira em todo o Brasil. A imunização foi antecipada pelo Ministério da Saúde nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, em razão do aumento da circulação de vírus respiratórios. A região Norte já foi imunizada entre novembro e dezembro do ano passado. A meta é imunizar 90% da população-alvo. Neste primeiro momento, podem se vacinar crianças de 6 meses a menores de 6 anos, trabalhadores da área de saúde, educação, segurança pública e transportes, além de gestantes, povos indígenas, idosos com 60 anos ou mais, pessoas em situação de rua e portadores de doenças crônicas e deficiência permanente. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro divulgou que a campanha irá até o dia 31 de maio nas unidades de atenção primária, que são os centros municipais de saúde e as clínicas da família. A busca pela perfeição tem ganhado proporções cada vez maiores e as redes sociais provam isso. Segundo uma pesquisa da Universidade Norte-Americana de Boston, o principal objetivo das pessoas que buscam procedimentos estéticos é ficarem parecidas com o que conseguem simular nas próprias plataformas. Os cientistas responsáveis pelo estudo entenderam que o confinamento durante a pandemia da Covid-19 teria sido o principal incentivador desse quadro chamado dismorfia do Snapchat, em referência à rede pioneira na criação de filtros, hoje presentes em praticamente todas as redes sociais. Com o distúrbio, os pacientes buscam se assemelhar cada vez mais das imagens filtradas de si mesmos. E por que o lockdown teria contribuído tanto para esse quadro? Bem, segundo os estudiosos, durante a reclusão, a vida passou a ser experimentada mais fortemente nas redes. E nesse período, as pessoas passaram a usar mais os filtros. Mas após o encerramento das restrições, segundo a pesquisa, muita gente passou a querer ser vista na vida real, como era mostrada nas telas. Os pesquisadores descobriram que o uso frequente de mídias sociais estava associado ao aumento da insatisfação com a própria imagem. E isso teria feito muitas pessoas, especialmente os jovens, a seguir celebridades, influenciadores e contas que mostram resultados de procedimentos estéticos. O estudo, publicado neste mês de março de 2024, foi realizado no período da pandemia, entre 2019 e 2021, com 175 pessoas com mais de 18 anos de idade. Os voluntários preencheram um questionário sobre o uso das redes sociais, sua visão sobre procedimentos estéticos e se fariam cirurgia plástica. 78% dos voluntários afirmaram que a realização de um procedimento aumentaria sua autoestima. Resultado 30% maior do que o avaliado na pesquisa realizada antes da Covid-19. Diante da conclusão do estudo, os pesquisadores alertam que é importante os profissionais de estética conversarem com seus pacientes sobre o uso de mídias sociais e plataformas de vídeo para entenderem o real desejo da realização de um procedimento, bem como sobre os resultados esperados. Ter habilidade no comando de uma moto não é fundamental apenas para se aventurar. Em alguns momentos pode virar esporte.
A Vani conhece bem como é isso e consegue mostrar que é uma piloto um pouco diferente. Adrenalina é o que não falta por aqui. Esse é o sentimento da Vani, a mulher que está pilotando esta moto. Virou uma paixão. E, infelizmente, ele ainda não é reconhecido no Brasil, mas nos Estados Unidos é como o nosso futebol no Brasil. Os finais de semana a galera se une, monta pista, circuito, interage, compartilha conhecimento. O esporte é a motohabilidade que vem ganhando força no Brasil, mas que ganhou por completo o coração da Vani. Deus me trouxe esse esporte através de um instrutor que vem em Campo Grande, né, um instrutor de São Paulo, ele veio fazer um curso. Mas o foco dele foi de dar a aula para melhorar a habilidade do pessoal no dia. E aí, através desse dia, desse curso, eu conheci o esporte, me apaixonei. Vani explica quais são os diferenciais da moto que ela comprou assim que ficou sabendo. Ela é um modelo Harley Davidson Road King, né? Como eu disse anteriormente, é uma moto de policiais que agora civil comprou, eu comprei. Ela tem uma caixa de direção mais aberta, que você pode fazer manobras mais invasivas, que você consiga até travar o guidão. Então ela é uma moto que está adaptada, né? Ela tem controle de olímetro, ela está com sensores para baixa velocidade. O ABS dela está mexido, porque quando você faz alguma manobra o ABS aciona, então eu mandei alterar o ABS para que ele não acione. As bengalas dela, elas têm um óleo diferente, para que não seja tão leve, seja mais densa a bengala dela, para que eu possa fazer a transição. E os outros acessórios já vêm nela. Pelo menos uma vez por semana, a Vani vem para um espaço como esse para fazer o treinamento dela, que dura cerca de 3 horas. São vários percursos, assim como este. E em breve, ela sai daqui de Campo Grande direto para os Estados Unidos, para onde ela vai fazer um treinamento mais intensivo e voltar capacitada até para dar aula para policiais. Quando eu for para os Estados Unidos, esse curso ele vai se estender-se para que eu dê aula também para militares e para civis, porque lá eu vou treinar com a Polícia Americana também. Eu vou estar certificada com o diploma da escola para também ser instrutora e também competir aqui no Brasil, competir lá e ajudar no que for possível, contribuir aí para as mulheres, para os homens. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.